Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Peoplecast. Hoje vamos falar sobre um dos temas com o qual iniciámos o nosso People Hub há uns meses. Vamos debruçar-nos hoje como é que, num contexto de evolução tecnológica que cada vez mais vivemos, como é que podemos manter as nossas relações humanas no trabalho mais vivas, mais fortes e mais coesas. O nosso convidado de hoje, eu diria que dispensa apresentações, mas ele já vai falar um bocadinho sobre isso, mas é um profissional de RH com mais de 15 anos de experiência. Estes anos tem dedicado sobretudo o seu trabalho em multinacionais, entre muitas características que lhe reconhecemos. Uma delas é a forma prática e direta como lida com os temas, sobretudo relacionados com pessoas, com as organizações, com a cultura e com os resultados. E o nosso convidado de hoje é o Imran. Obrigado. Muito bem-vindo. Depois de tanto namoro, estou aqui. Para o 10º episódio, não é? É um número importante. Ter escolhido o episódio, pessoalmente. Sim, dizíamos isso mesmo, que é um tema que lhe assenta na perfeição, não é? Obrigado. A questão da tecnologia, da evolução, é algo que gosta bastante. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui connosco. Eu gosto de reservar as primeiras palavras de boas-vindas ao Vicente, porque, como sempre, o convite é sempre intencional, não é feito de qualquer maneira, não é, Vicente? Yeah. Então, E com Imran na conversa, eu tenho muita expectativa para esta conversa, mais para perceber a disrupção que as tecnologias vão trazer e o medo de perda de postos de trabalho, porque eu e Imran temos uma opinião coincidente na questão do capitalismo. As empresas existem para fazer lucros e não para prestar responsabilidade social, dando emprego às pessoas. Mas acabam dando por força, porque para produzir é preciso ter pessoas, mas com o atual advento da tecnologia que permite que as empresas produzam até algumas delas 2 vezes mais, com 2 vezes menos o número de pessoas que teriam. O que é que isto poderá significar para Moçambique? Obviamente isto partindo da sua perspectiva individual, e depois também vai ser interessante perceber o histórico porque o Imran esteve a liderar, pelo menos a nível de gestão de pessoas, o processo de fusão, muito recente, então vai ser interessante, obviamente dentro daquilo que se pode... Já são 3. Já são 3, aí está, então há muita expectativa e o Imran, salvo erro, era para ter sido o nosso 4º convidado por aí, mas não pôde, só para ver que nós já há algum tempo estávamos à espera desta conversa, porque o Imran é daquelas pessoas que acho que em Moçambique não se fala de recursos humanos na ausência do Imran. Obrigado. Obviamente existem outras pessoas que passaram por aqui, mas o Imran faz parte desse coletivo, deste grupo de pessoas, porque vá-se ao Fórum de Recursos Humanos, o Imran está lá, a Associação dos Profissionais de Recursos Humanos, qualquer workshop que se dá, o Imran está lá. O Imran é daquelas pessoas que é muito mais, para além de ser relacional, fácil, sem formalidades, apesar dos cargos que ocupou ao longo da vida e ocupa agora, mas é uma pessoa muito simples e que carrega consigo algumas opiniões, algumas delas pouco ortodoxas, pouco populares, mas que acredito que são aquelas opiniões que movem as organizações. Vicente, eu sempre quando falo disso coloco na primeira pessoa, né? Yeah. A minha opinião, para aquilo não se tornar de que é uma organização toda ou somos um conjunto de pessoas que pensamos. Yeah. Principalmente quando toco nessas opiniões que não são comuns, né? Eu penso que, porque depois senão dizem que é a Hollard, é a família do Imran, são os amigos do Imran que pensam assim, não. Yeah. Sou eu e eu sou. sim. Yeah. O Imran já esteve em várias iniciativas connosco e mesmo nestes eventos que o Vicente referiu, e eu sempre achei que o Imran é um bom contador de histórias e já teve, pelo menos connosco, a maior parte do nosso público é jovem, e esta forma muito prática, muito exemplificativa, muito ilustrativa, digo eu, é sempre muito bom de ouvir. Bom, mas para quem anda muito distraído e ainda não teve o prazer de o conhecer ou de o ouvir em algum destes eventos, quem é o Imran? Para além do cargo que agora estava a falar, não é?
Eu sou uma pessoa que eu quero imaginar que seja uma boa pessoa. E como dizia o Gabriel Pensador, né? Ele tem uma música dele que diz que ele é carioca de Goa, de Moçambique e de Cabo Verde. Então, no final, ele conta a história de que todas essas vivências que ele foi vivendo, os amigos, é que fazem dele. Yeah. Eu sou um pouco disso. Eu nasci em Vilanculos, fui para Inhambane, fui para Beira, fui para Nampula, de Nampula a Maputo, África do Sul, Uganda, andei pelos países todos da região depois, me instalei em Maputo, continuo a interagir com várias culturas e muitas pessoas. Então eu sou essa pessoa. Depois devo isso, porque no meio disso tudo fui ajudado muito. Claro, não é E ajudei. Não é possível chegar lá. E foi sempre uma questão de estar ali próximo um dos outros. Isso transcende para a vida profissional. Hoje em dia eu acho que sou alguém que construiu, continua a construir pessoas e alimento pessoas. A verdade é que não com a mesma disponibilidade que eu tinha 10 anos atrás. Que poderia ir sentar, hoje tenho que dividir o meu tempo com jovens, amigos, profissionais, com a família que eu construí. Tenho que dividir esse tempo todo. E em resumo é isso, eu alimento, construo, e tudo isso baseado numa diversidade de experiências que eu fui ganhando ao longo do tempo. E que experiências foram essas e que desafios é que foi encontrando ao longo destes últimos anos que o transformaram? Tem duas partes. Primeiro quero ver o lado da pessoa, depois o profissional. As minhas andanças desde saída de Vilanculos por aí fora, houveram muitos desafios e nenhum deles só foi possível ultrapassar com pessoas boas que eu fui conhecendo ao longo da vida. Algumas dessas pessoas ficaram, outras, infelizmente, o tempo nos afastou, mas a qualquer momento, a uma distância de uma chamada, conseguimos nos reconectar. Então tem essa humanidade que eu fui conseguir construir. As experiências do trabalho, essas foram muito boas. Começo a minha carreira nas cervejas de Moçambique, uma passagem breve pela Heineken, BAT e pela Hollard. É só um formal, porque como você estava a dizer, conexão com a SDO, conexão com a Associação dos Profissionais, com o Fórum de RH e por aí fora. Foram experiências que foram me construindo ao longo desse tempo todo. Importa referir que tem experiências que me marcaram, como estávamos a dizer. Logo a minha saída da universidade, entro para as cervejas de Moçambique como trainee. E as pessoas que me conheceram lá na universidade, eu não tinha travão nenhum. E logo no princípio não tive. Vou a uma formação na África do Sul, onde uma senhora mais velha, faz-nos pergunta o que nós queríamos beber, né? Quem quiser beber cerveja, é do grupo, está pago na conta e tudo mais, mas quem não quiser, o resto das coisas, se vocês quiserem beber, vão ter que pagar. Eu e mais 2 ou 3 colegas de Angola na altura, decidimos beber um vinho. E aquilo virou um escândalo, né? Que eu, ao chegar em Maputo, já havia uma nota a dizer o Imra não é imaturo, é isto mais aquilo, não respeita a marca. E deixou uma marca melhor ainda, porque a pessoa que recebeu esse e-mail respondeu na altura o que estava à espera. O Imra saiu agora da universidade, vocês aí não colocaram a disciplina, deram opção a um jovem, né? Ele foi por as suas preferências. Exatamente. E foi uma daquelas coisas, sim. Marcou-me logo no princípio a questão da disciplina, né? Para os jovens, nós aceitamos trazer, mas temos que colocar disciplinas para podermos moldar os profissionais que nós queremos. E também saber que ao trazer esses jovens, eles podem ser disruptivos. Exatamente. Eles podem fazer algumas coisas não comuns, não tradicionais para nós. E a organização tem que estar preparada para essa juventude entrar com uma força, uma forma diferente de pensar ou de fazer as coisas. Porque mesmo até agora, ao nível dos gestores das empresas, pode até ser uma questão clara de capacidade
produto da empresa, então todos temos que consumir este, mas um jovem qualquer pode questionar porquê. Exatamente. Porque não se trata-se de algo que eu consumo, então tem que ser algo da minha preferência. Exatamente. Talvez eu não tenha desenvolvido o hábito pela cerveja ao longo da minha vida e o meu hábito e gosto é este, e não temos uma marca de vinho que seja do grupo. Exatamente. Então são questões que para nós enquanto profissionais de recursos humanos, quando estamos a definir aqui o Employee Value Proposition, temos que pensar muito bem o que é que, entre aspas, obrigamos o colaborador a fazer no tal vestir a camisola, porque algumas dessas coisas podem parecer automáticas e virá alguém um dia perguntar porquê. É isso, Vicente. Depois disso, tiveram mais algumas experiências que foram muito boas. Nós falamos agora da questão das empresas aceitarem que vai se cometer erros no local de trabalho. Yeah. Ainda nas cervejas, me lembro, estávamos a testar a fábrica de Nampula, um dos jovens lá misturou um tanque de cervejas, aquilo era uma quantidade, porque eram cervejas que ainda não estava diluída, com soda cáustica. Mas a liderança que foi desenvolvida lá, e vou mencionar um nome da pessoa, nem vai a coisa, o Gastão Coembelo, que foi um dos líderes que me ajudou a desenvolver ao longo do tempo, a liderança que ele desenvolveu é que as pessoas podiam cometer erros, né? No momento que aquele jovem cometeu o erro, mandou parar tudo, nós estávamos em reunião, subiu e veio dizer que tinha cometido o erro. O erro foi chamado a atenção, mas não foi motivo de virar um processo disciplinar, com despedimento e tudo mais, criar medo das pessoas e piorar o nível de erros. Foi uma outra fase bastante marcante na minha carreira, de que nós temos que deixar as pessoas vão cometer erros no local de trabalho e é preciso percebermos isso. Principalmente na estratégia que nós tivemos na altura de recrutar os jovens, não alguns com um pouco de experiência, outros totalmente cruz, e nós íamos ensinar o trabalho. Mas nesse permitir erros, haverá ou não algum limite? Porque há um limite em que o erro pode comprometer a própria existência da organização. Sim. Há limites, mas tem que ser todos bem pensados. Naquele momento que nós estávamos na fase de experiências, por exemplo, e todo mundo a maior parte das pessoas estavam a aprender, sancionas, digamos, com despedimento, todo mundo vai ficar com as mãos a tremer para trabalhar. Exatamente. É essa a mensagem que tu queres passar. Levas o exemplo, partilhas, os erros que alguns deles apanham um profissional de 10 anos. Vai cometer erro, mas esse erro é menos perdoável, porque em outros termos é gross negligence. É suposto alguém com esses anos de experiência começar a medir os riscos todos em sua volta. Sim. Alguém com 2, 3 anos de experiência cometer erros é um pouco mais tolerável. Ainda está no processo de aprendizagem. E Imran, e até hoje o que é que o cativa nos recursos humanos? Porque o Imran tem variedíssimos interesses, não é? Costuma-se dizer com as antenas atentas a muitos temas. O que é que o cativa no RH e a manter-se no RH? As pessoas, né? Trabalhar com pessoas. Eu disse no princípio que hoje em dia eu me vejo como alguém que alimenta e cultiva pessoas para se transformar. Na minha carreira, muitas pessoas passaram direto ou indiretamente do meu radar. Alguns tornaram-se managing directors, outros viraram profissionais lá fora, outros viraram diretor de recursos humanos aqui na praça. E muitos deles com carreiras brilhantes. Esta parte me cativa, mas tem outra parte que é provavelmente um pouco menos entendida. O impacto que os recursos humanos têm numa empresa. Temos líderes dentro da organização ou o conselho executivo que nos deixam realmente impactar, e tem outros que não é assim tão fácil. Há alguns anos atrás tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, não vou mencionar qual delas, são poucas, em que quando fui convidado lá a trabalhar, a empresa estava a ter resultados decrescentes. Ainda não estava a perder dinheiro totalmente,
mas vinha de um crescimento que começou há 3, 4 anos a ir assim. Mas depois as pessoas que trouxemos ali, conseguimos dar a volta ao negócio. E isso é um impacto só de pessoas. Yeah. Imagina tu estás envolvido nesse processo. São as pessoas que criam, são as pessoas que trocam tecnologia, são as pessoas que trazem as fábricas. Vamos falar daqui a pouco sobre tecnologia, mas não surge tecnologia do nada. Alguém teve que pensar que tem que surgir tecnologia. Então, trabalhar com esta questão de pessoas que mudam a nossa maneira de viver, mudam empresas, criam valor. Não é comparável a mais nada, eu acho que não. E não se esgota, não é? Não se esgota. Vai-se renovando Totalmente. e autoalimentando, não é? Há alguns anos diziam que os recursos humanos iam desaparecer. Já se disse isso várias vezes. Várias vezes, Mas passou essa certidão de morte aos recursos humanos muitas vezes. Sim. E mesmo agora com a introdução e massificação de AI, lembro-me de um workshop que fizemos em que estava declarado que a função dos recursos humanos era das funções mais ameaçadas de existir. Eu tenho dúvidas disso. Enquanto nós existirmos como pessoas, e depois já parece que é um esquecimento aqui. Até um empreendedor que torna CEO de uma multinacional totalmente global e tudo mais, precisa de algum momento de alguém que cuide desta parte de pessoas, dos processos de pessoas e tudo mais, que envolva ele também. Sim. Há uma série muito interessante que eu assisti, passa-me um nome agora, depois de me recordar, de uma Venture Capital. O CEO era uma pessoa errática, totalmente errática, muito explosiva, mas a única pessoa que lhe conseguia trazer ao momento de liderança e conduzir a organização era a Chief People's Officer. Muito bom. Conseguia levá-lo... Bom, agora talvez esse não seja o melhor exemplo depois daquele escândalo de Coldplay que vimos há umas 2 semanas. Por que não? Um concerto. Porque sendo a única pessoa que consegue trazer, pode-se deduzir que obviamente essa pessoa tenha algum acesso extra ao CEO que permite ter essas influências, porque isto é um facto que o RH quase sempre consegue ter um acesso muito mais privilegiado aos tomadores de decisão, e o RH, se for de má fé, pode usar deste acesso para o mal. Vicente, eu quando olho nisso vejo o grupo de executivos, né, que inclui os recursos humanos. Sim. Todos têm acesso uns aos outros. E depois, quando eu vejo o grupo executivo, recursos humanos, eu só tenho o papel de Chief People's Officer, né? Mas se o diretor de marketing tem alguma coisa sobre pessoas, pode muito bem trocarmos uma ideia. Nós estamos ali todos como responsáveis da organização. Não uma pessoa que é responsável, porque não é nada de silos. Agora, é verdade, sim, que nós, com o nosso papel de pessoas que envolvem psicologia humana, psicologia organizacional e tudo mais, somos médicos em alguns momentos, somos palhaços até, porque precisamos às vezes de fazer rir as pessoas de vez em quando. Temos muito mais acesso. As pessoas, quando falam comigo, quando falam comigo ou qualquer outro colega do departamento de recursos humanos, esperam confidencialidade. Podem falar contigo coisas que não vão falar com mais ninguém. É nosso papel. Sim. É nosso papel. Ao mesmo tempo que vão para as finanças e por aí fora. Então, é aí que eu dizia que mora o risco se este recursos humanos não tiver boa fé. A parte ética do assunto. Porque tens muita informação e no exemplo que deu também o CEO ouve-te muito enquanto aquele que conhece as pessoas. E se tiveres alguma má intenção, né, podes fazer com que o CEO caminhe numa direção errada, tome decisões desfavoráveis para as pessoas, porque tens alguma finalidade, alguma intenção não benéfica para as pessoas. Mas, pelo contrário, se fores um RH
interessado nas pessoas, vais usar deste acesso e da obediência que tens merecido de CEO para ajudá-lo a ir na direção correta em benefício das pessoas, não só do negócio e dos clientes. É verdade, são riscos das organizações. Eu, pessoalmente, o meu modo de tomar a decisão é colegial. Poucas vezes vou ter com o CEO para falarmos um tema que ainda não discuti com o grupo, individualmente ou em grupo. Privilegio muito a tomada de decisão colegial. A responsabilidade não é de uma pessoa só ali. É verdade que são assuntos de pessoas, como é que chama, ao fim da linha comigo. Mas o CEO também, que depois já de perguntar aos outros o que é, tu não é. Algumas pessoas, de facto, Vicente, vão usar isso, mas também tem que haver guardrails, que são, como é que se diz? Balizas? Eu diria balizas, são Cercado. um cercado que Sim. guarda, né, para nenhum diretor financeiro, nenhum diretor de recursos humanos ultrapassar esses pequenos limites. Yeah. Então, um controle ético, é por isso que existem auditorias externas na área das finanças Yeah. e tudo mais. Para grupos grandes que têm um outro head office, o head office faz esse trabalho muito bem para a área de recursos humanos. Se não tem, o board tem que fazer esse trabalho. É para não se ultrapassar algumas barreiras éticas, Limites. alguns limites. Sim. Isto pode parecer uma pergunta assim comum, mas gostávamos mesmo muito de conhecer a sua ideia sobre esta questão da evolução tecnológica que está a mudar muito a forma como trabalhamos, como comunicamos, até como contratamos, não é, nas organizações. Na sua perspectiva, Imran, que riscos é que vê nesta imparável, não é, evolução tecnológica e que vantagens é que acha que ainda estão por vir, não é? E que devem ser aproveitadas. É uma boa transição, porque começa logo uma parte ética do assunto, né? Vou falar de experiências que observo em comunicar na linha pessoal e mesmo corporativa. Outro dia deparei-me num grupo devíamos ser 7 ou 8 amigos, já tratamos do assunto. Quem começou o assunto foi fazer o draft do e-mail com a plataforma da AI. A leitura, percebi que aquilo veio daí. Não é que é uma má ideia, mas não sentou para adequar a sua própria linguagem. Yeah. Ok. O outro que foi responder, levou aquilo, copiou lá, teve uma resposta, copiou e passou. Nenhum deles deu seu tempo de parar, editar, ler e tudo mais. Sim. E nenhum deles deu esse renda de pessoal, isto aqui é um brainstorm de AI e tudo mais, vamos ter cuidado. E quando eu parei, eu disse, se nós não temos ética com esse assunto, ficou minha dúvida, quem está a trabalhar para quê? Se são as pessoas que estão a usar AI para trabalhar para si, ou é a AI que está a usar as pessoas como um veículo de comunicação ali. E esta parte ética, se começa nesses pontos pequenos, pode transcender as pessoas a usarem-se para totalmente errado. Sim. Imagina aqui os meninos que sabem trabalhar mais com tecnologia do que nós, quero assaltar um banco. Como é que eu faço isto mal e ninguém me descobre? Então, levamos as coisas de um lado totalmente coisa. E parece que agora é mais fácil codificar e tudo mais. Como é que eu gero um código para deletar tudo dentro da empresa? Bom, Yeah. As questões éticas é o primeiro. yeah. Depois, vamos para as desvantagens, né, disto. No meio deste processo, vai-se criar novas profissões, outras vão desaparecer. Né? Sim. Depois vamos voltar a isso, como é que nós minimizamos isso. Podemos criar muitas coisas boas com tecnologia, novas empresas, novos espaços para as pessoas trabalharem, temos mais tempo para as nossas famílias, porque aquelas funções que se dizem funções mundanas, se quero rever tenho, por exemplo, 2, 3 livros que eu quero fazer um resumo. Por que vou gastar a fazer isso? Eu já li o livro uma vez,
fazer 3, 4 leituras ao mesmo tempo para fazer resumo é perca de tempo. Uma das coisas, por exemplo, que eu uso muito hoje em dia é para conversar sobre a lei de trabalho. Está lá colocada a lei de trabalho, eu vou fazendo perguntas e vamos tendo uma conversa boa até chegar onde eu quero. Por último, a parte menos boa de AI é esta parte de ser mal usada, primeiro. As pessoas provavelmente perderem trabalho em algum momento. E não sei como não ser político, mas vou ser político. Relegar alguns países ao 4º, 5º plano, por não existirem estratégias de adopção. Então tem um conjunto de temas aqui que é preciso explorarmos. Mas esse relegar os países, por um lado, é voluntário, né? São os próprios países que se deixam ultrapassar ou se deixam para trás. Entre parênteses, é verdade que é isso, Vicente, mas imagina só que esta corrida de tecnologia está a fazer a América, que é uma potência grande, a China e a Europa a lutarem. Para tu teres acesso de conexão rápida a um data center, significa que tem que investir muito para, como dizia o Boris Giambeiro, quando estás na Europa, para baixar um documento é menos de 1 segundo, quando estás em Moçambique, vais levar 1 minuto. Se não haver investimento em comunicação e tudo mais, felizmente eu tenho acesso, mas nem todo mundo tem esse acesso do mesmo banda larga para ter essa distância encurtada. E não sei se é vontade, né, do país ou não, mas há recursos massivos para serem investidos. Sim, então, sem dúvida. Esta parte de investimento de recursos é uma parte que vai jogar um papel fundamental se nós vamos apanhar o barco desta vez ou vamos apanhar daqui a 10 anos. Sim. Muito provavelmente vamos falhar. Vamos perder a carruagem. Vamos perder a carruagem. Muito provavelmente, porque em vários temas, principalmente aqui na tecnologia, há alguns avanços que o mundo foi dando e que nós ainda estamos presos naquela pirâmide de Maslow a resolver os problemas de necessidades básicas, que são legítimas. São legítimas. Não se deve ignorar. Mas que esses problemas, essas necessidades básicas, não é que nos tornamos experts em resolvê-las. Não é que nos tornamos, experts em agricultura, para dar comida. E quando pensamos na tecnologia, mesmo aquela 3.0, ainda não éramos tão fluentes, se puder usar esse termo. E estou a falar na dimensão país, não grandes cidades, porque Maputo pode ser até ter uma realidade distinta. Estou a falar na dimensão macro. Quando olhamos para as nossas escolas, os nossos jovens, em comparação com os jovens dos outros países, já estão na robótica, até agora fala-se mais de inteligência artificial generativa, AGI, do que propriamente inteligência artificial, porque considera-se que inteligência artificial já é um conceito antigo, que está já devidamente difundido, todo mundo fala dele, não é novidade, e entra aqui a generativa, que é aquela que tem capacidade de aprender por si só e criar soluções sozinha. Quando é que nós faremos o catch-up? É um tema muito difícil de responder. O que eu vejo com preocupação é que estamos cada vez mais a alargar a distância com que ficamos atrás. Agora, é por conta dos investimentos, sim. Esses investimentos devem ser feitos por quem? Obviamente, alguns deles pelo privado, com alguns estímulos fiscais e não só do setor público. Alguns dos investimentos do setor público, porque tratam-se de investimentos talvez até podem ser entendidos como matéria de soberania,
como é o caso de data centers, sistemas de informação, são mecanismos que o Estado, em alguma crise, tem que ter o poder de usar esses canais para qualquer finalidade. Não entrar nesta coisa de política, mas a educação, né? Nesta parte de evolução tecnológica e adopção é crucial. Se não educarmos, não vamos chegar lá. A educação é um pilar muito estranho, porque já diziam os mais velhos que uma imagem vale por 1000 palavras. Yeah. E eu quero falar da minha zona ali próxima, né? E falo do resto do país, como eu disse aqui um pouco na minha biografia, já andei. Há crianças de até 10, 12 anos que nunca ouviram falar de Mickey Mouse, nunca viram Mickey Mouse. E dos novos, como é que se diz? Entretenimento infantil avançado, que fala de robótica, fala de desenhos, de como construir. As nossas crianças não estão a ter esse acesso. E estava pensando outro dia, talvez é mais caro ter um professor numa sala de aulas do que ter uma televisão numa sala de aulas. E as crianças pegam aquelas coisas da televisão como ninguém. Umas esponjas, não é? São umas esponjas terríveis. Algumas falam inglês como ninguém, só pela televisão, por aprender. Tenho visto algum trabalho de movimentação para a área da sustentabilidade. O bambu é usado para fazer chávenas, é usado para fazer garfos e tudo mais. Lembro-me ter viajado alguns anos, um pouco no princípio do assunto do terrorismo, para Mocimboa da Praia. Tinha uma zona em que o bambu era abundante. Uma televisão lá que mostrava às pessoas como melhor aproveitar o bambu. Não estou a dizer que é isso que vai resolver os problemas, né? Mas é preciso começarmos a pensar como é que a educação nos aproxima mais e começamos a pensar fora da, não sei se é fora da caixa. Criar pequenos pontos em que estamos a colocar sementes. Em 20 crianças que nós não colocamos semente, tenho quase certeza que em 15 vai nascer semente. Outras não vai, porque infelizmente a evidência. Mas, de um modo geral, concordando também consigo, eu disse no início, na minha introdução, que vamos concordar em vários aspectos. Sim. É verdade que acho que ouvi com uma profissional de recursos humanos a dizer, quando duas pessoas na mesma sala concordam, uma delas é desnecessária, uma delas não devia estar. Mas, olhando para o tema da tecnologia, nós temos visto muito isto mais ao nível do lado de recrutamento. Porque alguns clientes nos pedem determinados aplicativos que os candidatos, para serem apurados, devem dominar. E a nossa malta, muita dela, principalmente nos escalões de entrada, vem simplesmente com conhecimento de teoria dos livros, o que não é bom, por um ponto de partida é excelente, mas para aquilo que o cliente já quer, sejam aplicativos nacionais, estrangeiros, IRPs e companhias, os jovens não têm nem o Excel, que é das coisas mais básicas para o dia de hoje e que em algumas empresas começa a entrar em desuso, começa a ser abandonado. Nós ainda estamos a demorar a fazer o catch-up. Portanto, este tema da tecnologia, para mim, por um lado não dá o medo de que vai se perder postos de trabalho, porque acho que estamos muito atrás dessa realidade. Das empresas poderem dizer vamos rely fully on technology. Não estou a ver isso acontecer. Pode acontecer por um milagre, por exemplo, se entra uma nova Covid, de certeza aí vamos correr para digitalizar quase tudo, porque aprendemos. Mas se não é por isso, vejo este movimento a ser muito... falo do movimento da adoção da tecnologia a ponto dela ser o pilar ou o centro da inovação, da transformação. Vejo esse processo a ser muito mais lento
do que poderíamos estar a fazer. Nós temos visto, inclusive, países vizinhos que estão a investir a pequenos passos, mas quando olhas e dizes, ok, aquele está a vir, está a se preparar para um futuro mais digital. É um passinho que deu agora, mas esse passo já consigo prever para que direção está a andar, em termos de introdução de tecnologia, ao ensino da tecnologia, enquanto que nós ainda estamos um bocado para trás. Isto pode até ser uma reflexão não do ponto de vista do país, mas das empresas. Como é que nós, enquanto empresas, ou o que é que cabe a nós, enquanto empresa, fazermos para, sei lá, alfabetizar digitalmente as nossas pessoas, tornar os processos muito mais rápidos, mais eficientes, mais digitais, tornar os processos por exemplo, há sítios em que só para teres um pedido de férias ainda tens que preencher a mão e depois ir deixar na mesa, esperar quando o diretor voltar da formação que ele foi à China. Enquanto que se introduzirmos uma tecnologia, ele recebe a notificação no telefone que diz o fulano que submeteu um pedido de férias e é só um botão. O outro, um que diz aprova, o outro diz não aprova e talvez um que diga adiar, qualquer coisa assim. Eu pensando, quero acrescentar nisso que está a dizer, que existe uma parte da cidadania, né? Se as empresas capitalistas, nós dois já dissemos, concordamos muito, o primeiro dever delas é capital, lucro, e ajudar a sociedade. E um dos deveres, se e quando a tecnologia chegar, é dizer, Imran, não é tua vez de parar, porque aqui já não dá. Os diretores daquela empresa não deviam ficar com remorso. Se fizeram um trabalho de preparar digitalmente as pessoas para um próximo passo. Yeah. Estas pessoas, quando saem, não podem sentir-se que o tempo que estiveram ali não aprenderam muito pouco e o que aprenderam não lhes preparou para o dia da manhã. Se nós estamos a preparar as pessoas a usarem AI na empresa, é verdade que quando chegar um novo software que usa AI, em vez de precisarmos de duas pessoas, vamos precisar de uma. Sim. A outra aprendeu e vai poder usar aquilo em qualquer lugar, na vida pessoal, abrindo negócio ou em qualquer outra empresa. E aí, dependendo também do ser humano, porque o ser humano é complexo mesmo, né? Mas as pessoas que têm um senso de conexão, aquela pessoa vai parar, no mês seguinte vai ter um novo emprego, vai olhar para trás e dizer, uau, a empresa em que eu passei foi muito responsável em me preparar para este passo. Não me deixou aqui perdido de qualquer maneira. Yeah. Há uma conexão emocional terrível e e para mim, como profissional de recursos humanos, né, se eu conseguir fazer isso, ajudar uma mãe, um pai de família, a depois daqui, porque a vida continua, conseguir colocar-se rapidamente pelos skills que aprendeu aqui, é uma coisa sem igual, né? Sim. Imran, há quem diga que a tecnologia aproxima e há quem diga que afasta, não é? Mais do que a sua opinião, qual é que tem sido a sua experiência real no terreno? Já que falamos de humanização, não é? Sim, eu acho que faz um pouco dos dois, né? Tem o tempo em que as pessoas conectam-se, né? Mandam mensagens, deixam e-mails, produzem, dei aquele exemplo aqui dos e-mails que não tem quase nada, é tudo daí. E é essa dispersar. Mas, quando é hora do almoço, as pessoas estão lá sentadas, estão presentes ali. Algumas continuam nos telemóveis, mas quando estão presentes, estão presentes. As pessoas querem sair mais. As horas de trabalho, em alguns casos, diminuíram. Quer dizer que as pessoas têm mais tempo umas para as outras. E tem esta face da tecnologia ajudar a fazer coisas mais rápidas e até a continuar a fazer quando nós estamos a passar tempo juntos, que é fenomenal, né? Então eu acho que tem as duas partes. Voltamos a... Nós queremos usar a tecnologia a nosso favor ou queremos a tecnologia a nos usar? Yeah. Sim, tornarmos escravos. Então, no seu caso, a experiência tem sido positiva. Tem Tem sido libertado. Não.
para outras tarefas. Sim, com certeza, com certeza. E a criar, lembrar, por exemplo, que na Hollard a nossa intenção é criar futuros melhores. Tem lugares onde nós não poderíamos chegar, tem mercados que nós não poderíamos chegar sem tecnologia. Sim. Mas se ficar um exemplo muito grande aqui em Moçambique é a M-Pesa, né? A M-Pesa está em todo lugar. As carteiras móveis, se nós dizemos assim, é o uso de tecnologia que se fosse para construirmos um banco em todo lugar, nós não íamos ter coisa. Essa parte, a tecnologia aproximou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas a massificar um serviço, caso contrário não ia existir. Sim, no nosso caso, eu às vezes tenho essa sensação de que trabalhamos mais, apesar de termos as ferramentas e a tecnologia ao nosso dispor, às vezes nos É o recado, Vicente. Não sei se é o ser humano, não sei se é o ser humano que, por defeito, ainda quer ficar mais ocupado, procura mais do que pensar, do que resolver, mas... Deixa eu só dar uma volta, depois já vou aí. Vicente falou do assunto das entrevistas com a AI, né? Alguns anos atrás, uma das empresas em que eu trabalhei, esta coisa de tecnologia, já fazia entrevista, a pessoa sentava ali, tinha uma coisa que eu não sei o que ia fazer, perguntas, as pessoas respondiam. Não deu certo. Para o nosso país não deu certo. Para a Europa, para a América Latina, deu muito certo. Mas para aqui, a África, que são os países que eu lidava, não dava certo. O porquê ainda não sei, mas a única coisa que eu dizer é que não existe one size fits all. A realidade daqui é totalmente diferente de qualquer outro lugar. LinkedIn já está há muito tempo. Né? Os colegas, na altura de alguns outros países que nós trabalhávamos, tinham uma central de recrutamento global, lançavam as vagas para o LinkedIn. Para funcionar aqui no nosso país, nós publicávamos no jornal e colocávamos o link lá. Só depois da pessoa ver o link lá para aplicar é que ia para o LinkedIn. Estávamos aí ainda na fase de as pessoas ainda terem ser caro entrar para a internet. Hoje diminuiu um pouco o preço, mas não deixa de ser caro, nem todo mundo tem acesso. Sim. Eu imagino que vocês receberam muitos CVs em papel a dias. Sim. É um pouco disso. A nossa realidade, como o Vicente estava a dizer, vai chegar lá. Pode ou não acelerar, pode, mas tudo a seu passo. Sim. Ias dizer alguma coisa? Não, só eles vão colocando ali um filtro e estes candidatos ficam ultrapassados. Sim. Podendo depois reclamar ou não, é outra conversa, mas pelo menos vão se sentir excluídas. E, do outro lado, as empresas vão passar a se juntar ou a trazer para dentro do seu quadro de pessoal aquelas pessoas que são mais viradas para as tecnologias. Só para se ter uma ideia, existem empresas que, não sendo empresas de tecnologia, as suas equipas de IT são muito mais, ou recebem muito mais investimento, são muito maiores do que as equipas, a equipa comercial, a equipa das operações, em qualquer outra área, porque a empresa percebe que não, nós precisamos de preparar o nosso futuro, e parte de preparar o futuro é investir numa infraestrutura tecnológica hoje, para garantir que se amanhã eu tiver que reduzir o meu departamento comercial, isso seja contrabalançado por uma solução digital que eu venha introduzir. Então, automaticamente as empresas vão se libertando daquela mão de obra que não gosta da tecnologia ou que não sabe conviver com a tecnologia e vão se aproximando daquelas pessoas que querem, gostam e estão habilitadas a trabalhar com a tecnologia. O Vicente fala de uma coisa muito importante, a resistência à mudança. Infelizmente, a mudança é constante, desde lá dos tempos que descobriu-se o fogo. A humanidade esteve sempre em constante mudança. Desde dos meus primeiros dias nas cervejas de Moçambique, sendo parte da Sabmela, existia e-learning. Sempre. E depois o e-learning virou free via YouTube. Yeah. Há pessoas que negam.
É porque não é uma resistência terrível. Mesmo nas nossas empresas, onde as empresas pagam ferramentas como Udemy, LinkedIn Learning, entre outras plataformas internas para e-learning, há pessoas que recusam-se a usar para o seu próprio benefício, em primeiro. Várias horas que podiam usar, porque não posso, porque isto. Sempre existe uma desculpa para não ir lá. Eu queria também adicionar em volta sobre aproximar. Tecnologia, como Vicente, o resistente afasta e aqueles que querem aproximar, aproxima. Na nossa área, por exemplo, Vicente, uma certificação hoje com CAPD por aí fora é muito mais possível por causa da tecnologia. Yeah. Eu quero ter um coaching com qualquer universidade ou Harvard e tudo mais, é possível via tecnologia, é possível contactar profissionais em todo lado. É possível contratar profissionais da área de seguros, petróleo, porque a tecnologia está a nos aproximar. E algumas dessas pessoas nem precisam estar aqui para prestar serviços de consultoria e tudo mais para as empresas. Yeah. E só é possível a tecnologia colaborar e tudo mais. É mais barato ter alguém baseado não sei aonde no mundo a fazer trabalho aqui, se não precisa de estar aqui toda hora. Toda hora. Sim. É verdade, é uma seleção natural muito mais rápida. Imran, nós estamos a falar da humanização nas relações laborais e não podemos deixar de falar na liderança, não é? Sim. Porque são eles, ou deveriam ser eles, que mantêm a chama viva, coesa, Com certeza. não é? E falando numa questão muito prática, não é? Porque teoricamente é fácil de falar. Características ou que competências é que são para si essenciais para ter um líder que esteja verdadeiramente ciente ou capaz de ter este lado humano ou tornar mais humanas as relações no trabalho? Para mim, até tem 3 ou 4 que vou citar agora, mas o mais importante é nós podemos mudar de posição com facilidade. Ok. Esta coisa de trabalhar, e as pessoas que trabalham comigo ou têm convido comigo ultimamente sabem que eu repito, para chegar a Roma são 1001 caminhos. Eu não vou querer pôr um pássaro a subir uma árvore abraçando a árvore. Vai ser um processo terrível para o pássaro. Mas se eu não me importar como ele vai subir a árvore, o pássaro vai voar. Ele vai estar no topo da árvore. É bem menos tempo. É bem menos tempo. E é tão doloroso quando nós encontramos líderes a querer fazer pessoas andar como ele andou há 50 anos atrás. O Vicente estava a falar aqui um pouco deste movimento dos Excels e dos PowerPoints, que começa a haver um movimento fora disso. Mas Imran, está habituado a usar PowerPoint? Por favor, coloca-me isso num PowerPoint. Yeah. Está a complicar a vida do jovem. E depois o jovem volta para casa, reclama, começa a ficar doente, porque cada vez que ele tem que fazer um PowerPoint, é terrível. Depois, É um pesadelo. dizemos assim, não é para consultar a inteligência artificial, não. Como, por quê? Não é para consultar a inteligência artificial. Nós criamos todas essas coisas para nos ajudar. Yeah. Claro. Se eu posso fazer em 2 minutos, porque eu vou ter que ler 20 livros fisicamente para fazer o trabalho. Então, volto a repetir, a primeira é essa capacidade de mudar de posição. Ser alguém que ouve para realmente perceber e seguir. Agilidade. Me deixa bastante confuso hoje alguns processos. Talvez esta coisa estar a envelhecer, né? Para tomar uma decisão de movimentar uma garrafa de água daqui para aqui, termos que fazer uma reunião do Conselho de Administração. Tem que haver balizas, tem que haver tudo. As pessoas têm que tomar decisão, têm que ser pessoas que realmente tomam decisão. Os líderes têm que liderar pelo exemplo, têm que ser pessoas que respeitam os outros. Tem que, estava a dizer bem no princípio da minha carreira,
perceber que é preciso deixarmos as pessoas cometerem erros, principalmente agora nesta fase de que estamos a adotar tecnologia, vão haver erros, alguns no meio disso vão ser mais ou menos lentos que os outros. Por fim, o que mais que acho que é essencial neste tema da liderança? Já é bastante. Acho que eles mesmos têm que ser pessoas que são prões à tecnologia, né? Ok. Eu acho que não dispensava se eu pudesse levar alguns de nós e já tirar num sítio de um mês a serem reeducados em ciências de tecnologia, AI, perceber a diferença, o que é machine learning, a inteligência artificial, generative AI e por aí fora. Isso ia mudar muita coisa. Tem que respirar. Tem que respirar. Tecnologia, não é? Isso. Há pouco falou de decisões, não sei se foi o Vicente, Não, se foi o Imran, decisões impopulares, decisões difíceis, que no seu caso são colegiais. A liderança tem que muitas das vezes tomar essas decisões, e também falou há pouco da questão da fusão, das mudanças mais recentes na empresa. Como é que neste turbilhão de mudanças, de desafios que envolvem pessoas, como é que na prática se consegue manter o respeito e a confiança das pessoas, para termos as pessoas connosco? Como é que tem feito? Sem entrar muito a fundo. A minha estratégia é não fazer com os outros aquilo que eu não queria que fizessem comigo. Respeitar os outros, comunicar sempre que for possível, comunicar muito sempre que for possível, sentar, não só mandar e-mails ou comunicações, sempre que for possível ter aquela conversa em que há trocas. No meio disso tudo, a liderança tem uma parte muito grande que é realmente liderar. E liderar em algum momento envolve tomar decisões impopulares. Nem todos vão ver onde estamos a ir. Sim. Senão 2 ou 3 pessoas, o líder há de ver onde nós estamos a ir. Mas devem ter, desculpa te cortar, mas devem ter a confiança. Tem que ter confiança, nesse líder. exatamente. Recentemente, um casal de amigos visitou minha casa, estávamos num convívio familiar. Os 2 são meus amigos, vieram, a esposa veio enquanto ainda era o terreno ali. Eu a explicar, bem empolgada, que vai ser assim, tudo, mas ainda era um matinho ali. Quando ela veio de novo agora lá em casa, ela contou a história. E quando tu explicaste, eu não estava a perceber, não estava a enxergar para onde isso ia. E vai acontecer isso na liderança. Nós vamos falar, mas os outros, alguns não vão compreender, mas tem que confiar. Eu costumo dizer, vamos lá, SDO, quantos anos, Vicente? 16 anos. Existem líderes que construíram isto. Se esta empresa está sólida e tudo mais, alguns de nós temos que chegar a dizer, uau, esta empresa está a funcionar, alguma coisa, a liderança está a fazer bem. Vamos confiar. E às vezes é só dar confiança mesmo, sem esperar nada em troca. E deixar-se guiar. Exatamente. Sim, até as águas ficarem mais Deixar-se claras. guiar, não ser resistente. A cada meia curva que eu estou a dar, 10 mil perguntas. Vamos perder ali 1 ano a nos explicarmos. Sim, e essa é uma daquelas provas que eu próprias vezes digo, não é preciso ser democrático em todo momento. Exatamente. Não é preciso toda hora para tomar uma decisão consultar as bases, consultar o grupo todo, porque às vezes ao fazer isso estamos a provar que não somos capazes de liderar e tomar decisões, porque como se diz, grandes cargos vêm com grandes responsabilidades. Exatamente. E se a pessoa está naquele cargo, em algum momento vai ter que usar da sua experiência, do seu gut, instinto, para tomar decisões. Se nós não tomarmos no momento que estamos a fazer essas coisas de vir e ir, a concorrência está a fazer melhor do que nós. Alguém tem que pensar, dizer, vamos seguir, vamos lá à frente, vamos corrigir, vamos tropeçar, mas estamos a ir. Dizia o outro na altura que a perfeição é inimiga do andamento, de caminhar para frente. Sim, e por falar agora falou em olhar para a frente, mas
era um termo que tinha usado antes, mas depois estava a ouvi-lo e perdi-me. Que era já passando para a pergunta que lhe queria fazer assim, e já já caminhamos quase para o fim, se bem que acho que só começámos há 10 minutos, mas pronto. E aqui, dando aqui um tom mais provocador, quando se lhe desse a oportunidade de reescrever, por exemplo, algumas das relações laborais para o futuro, olhando para o futuro, quais é que seriam as 3 prioridades para si, Imran? Se tivesse esse poder de mudar, de provocar. Não sei como vou responder sem não ser político ao mesmo tempo. E depois, não tem como. Nós estamos agora, comentávamos há pouco com o Vicente, nesta questão da intolerância, né? Uns Sim. com os outros. Porque, permita-me só, talvez enquanto penses, essa questão da intolerância às vezes nos faz perdermos boas ideias, porque nos autocensuramos de falar, e não é com maldade. Há muitas pessoas que, com base na sua experiência, na exposição que tiveram, poderiam contribuir com alguma coisa, e já agora uma dessas pessoas é o Imran, mas a autocensura, porque não queremos nas redes sociais ofender nem um lado, nem o outro, nem um terceiro. E também porque não se ganha nada com polémicas, muito pelo contrário, se perde prestígio, reputação e tudo mais, mas acabamos nos autocensurando, infelizmente. Trazendo este tema para o lado das empresas e da tecnologia, acho que é uma oportunidade muito grande que nós, enquanto gestores de recursos humanos, temos de promover debates abertos, mas num ambiente seguro, sem represárias nem nada disso. Obviamente também sem nenhumas paixões malucas, sobre diferentes temáticas sociais, porque não também políticas, que é para garantir que nós damos espaço ao nosso pessoal. Nós fizemos isto a quando das manifestações internamente, que é para garantir que tenhamos as pessoas muito bem identificadas, as pessoas são ouvidas, expressam suas ideias. Aquela ideia que tiver alguns campos de implementação interna, vamos implementar e vemos como é que daremos todo o apoio para que tenha sucesso. Bom. Não tendo sucesso, para termos aprendido alguma coisa. Então, há esta oportunidade. A outra oportunidade tem a ver com tecnologia. Como é que nós, na era em que estamos, em que sabemos que os nossos profissionais têm uma vida digital, garantimos aqui alguma separação entre o que a pessoa possa expressar nas redes sociais, não tenha implicações dentro da organização, porque seja pelo bem, pelo mal, não quero aqui dizer qual é que é a posição que a pessoa falou nas redes sociais. E também como é que nós abrimos espaços digitais nas nossas organizações, espécies de praças digitais, para que as pessoas se expressem. Porque não é só de opiniões políticas que se vai falar nestes espaços. É também sobre o bem-estar, sobre saúde feminina ou masculina, a ser sobre assuntos de finanças pessoais, assuntos de segurança na internet, cibersegurança no caso. Vai-se falar nestes espaços de vários temas de interesse comum. Vicente, é exatamente sobre isso. Nós somos cidadãos, né? Eu, num cargo que tenho estado a ocupar nos últimos 10 anos, sempre em conselhos executivos e tudo mais, não consigo só pensar num silo de um departamento. Transbordo a empresa e sou uma pessoa de sociedade que pensa 5, 6 anos, 7, e não penso só ali na empresa. O meu pensamento está sociedade, como é que nós construímos uma sociedade melhor, como é que nós, a empresa, participamos nisso tudo. Então, Vicente falou muito bem. Quero trazer o aspecto agora para a Hollard. A Hollard, há pouco tempo, introduziu um fundo de pensões. Quando nós introduzimos um fundo de pensões, o propósito da Hollard é criar futuros melhores. Nós realmente vamos criar futuros melhores para o Moçambique todo. Estamos a incentivar pessoas a poupar.
Yeah. Estamos a criar aquilo que a economia é tão incentivado que é poupança, para podermos começarmos a investir. Não tem como um executivo sênior da Hollard não pensar a sociedade. O que é que vamos fazer? Vou voltar ao ponto da educação. Yeah. Legislação, estava a pensar nisso, nestes assuntos do fundo de pensões e tudo mais. Digamos, managers ganha 400, 500 mil meticais ao mês, está a poupar via INSS, né? Vai para lá, depois vai reformar daqui a 40 anos. Esperança média de vida em Moçambique, 65. Ele reformou aos 60. Teve 5 filhos, vive 5 anos e depois morre. Poupou o dinheiro a vida toda para o INSS. Os filhos dele, que alguns já são adultos, né, não vão receber nada, absolutamente nada. Sim. Então, eu ia mudar um pouco como nós gerimos esta questão do INSS. Mas é preciso fazer um brainstorm um pouco diferente, né? Esta é uma passagem curta, entre a anuidade e uma coisa para a pessoa construir alguma coisa para a família. A pessoa que trabalhou, ninguém mais trabalhou. A pessoa que trabalhou. O assunto da educação, alguns vão chamar isto de coisa, em todo o país, no primeiro ciclo, eu ia colocar YouTube para as crianças. Eu ia colocar YouTube. Depois vão me criticar, depois vamos discutir. Yeah. Eu tive acesso à televisão lá no nosso matinho em Vilanculos, das poucas casas que tinha televisão, e aprendi bastante com a televisão. Por isso é muito difícil alguém vir me dizer que a televisão não ensina. Aprendi bastante com a televisão. Mas, obviamente, a colocação desse YouTube vinha com algumas barreiras de segurança para garantir que se tem acesso à informação correta. Mas, à medida que o Imran ia falando, também recordei-me que há países em que as empresas comparticipam na educação. Há um imposto qualquer de 1 ou 2%, que é mesmo imposto de formação. Não é os IRPS e companhias, é mesmo um imposto que vai diretamente para a educação. Diretamente para a educação. É uma forma das empresas de... Agora, podemos discutir se é aplicável para Moçambique. Obviamente não existe um quadro legal para isso, mas seria uma coisa de se criar. E também na introdução talvez não seja para todo tipo de empresa, pode começar pelas grandes e médias empresas e depois vai entrando para as pequenas e micro, conforme o tempo vai avançando, porque senão seria também um sufoco para as pequenas e micro empresas. Por mais ínfimo que seja, a percentagem 0,5%, acho que de algum lugar tinha-se começar, que é uma forma das empresas comparticiparem na formação para amanhã vir exigir do setor da formação melhores quadros, quadros melhor formados. Porque até agora podemos sim estar a reclamar, mas a nossa contribuição para a educação é indireta. Mas agora, se eu contribuo diretamente para o setor da educação, e essa contribuição não termina aí no entregar o cheque final do ano ou final do semestre que for, mas também são consultadas essas empresas no desenho curricular para definir o perfil da educação. O que é que nós queremos, vamos querer daqui a 5 anos, que profissional quereremos. Então, a partir daí, define-se um calendário curricular académico para a preparação destes jovens, para que em 5 anos as empresas tenham começam a ter benefício disso. Começam a receber, sim, os benefícios desse investimento que foi feito. Então, no top das prioridades, a educação. É top das prioridades da educação. A base. O último mesmo é rever a nossa legislação laboral. Tenho prestado um pouco mais de atenção de alguns temas que a legislação laboral no nosso país, em algum momento, é um travão para como as coisas funcionam. Funcionam mais lentas. O último caso que estamos a nos deparar com ele, Vicente, sobre a lei de trabalho que já foi autorizada há não sei há quanto tempo, o regulamento do INSS, o regulamento de contratação de mão de obra estrangeira, que estão parados na lei antiga. O INSS não é sistémico. Já foi revisto. O INSS já foi revisto? Ainda não. Não, já foi. Não, pelo menos não foi comunicado.
Já mudou a coisa do subsídio de maternidade? Sim, 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 sim. Quando é que foi comunicado? Pá, essa mudança deve ter sido feita ali em fevereiro. Vicente, então nem as pessoas lá do INSS sabem. E esse é um problema. Outro tema. Esse é outro tema. Mas o regulamento de contratação de mão de obra estrangeira, salvo erro, está em revisão. E estas coisas pequenas que põem-nos aqui a cometer, nem são gafes, que nos levam a discutir, se fossem bem comunicadas, usando tecnologia, nem precisávamos... Não era assunto. Não era assunto, exatamente. Por fim, acho que o Vicente falou do tema da... Como é que se diz? Já começou na cidade, mas se as empresas criassem as redes disponíveis, né, para acessos a alguns websites de aprendizagem, onde elas estão, ajudariam a fazer um pouco esse trabalho. Disponibilização da própria rede interna para colaboradores poderem fazer algumas coisas. Tem colegas nossos de trabalho que querem ficar a estudar, tá ali, mas não tem internet ali, tem que voltar para casa a correr. E vai chegar lá às 20 e está cansado, não vai poder fazer nada. Pequenas coisinhas, se nós pudéssemos mudar, seria muito bom. Há alguma pergunta que nunca lhe fizeram, mas que o Imran torce para que lhe façam, para poder responder sobre liderança e relações laborais? Ou não? Já teve espaço, oportunidade para quase dizer tudo? Eu acho que na área laboral já disse muitas coisas, não acho que fica alguma coisa, mas tenho uma preocupação muito grande com todos nós, que é a poupança, a parte financeira, se eu posso dizer, o bem-estar financeiro de todos nós, que temos que, como empresas, como líderes, em algum momento temos que começar a cultivar e ajudar os outros a resolver. A questão da poupança é extremamente necessária. Não sei se é feliz ou infelizmente, nós não temos essa cultura nas escolas onde nós passamos. A maior parte da escola terá na universidade. Eu estudei na escola pública. E quando falamos de poupança, não está lá. Estávamos a falar há pouco tempo sobre a questão do fundo de pensões. As pessoas não entendem o valor do fundo de pensões, que é uma poupança a longo prazo. E a poupança é 1.000 hoje, 2 amanhã, esse ganha juros, né? O efeito vai multiplicando-se ao longo do tempo. Para a pergunta, não sei qual é a pergunta, mas a resposta é: todos nós temos que, de alguma forma, poupar. Hoje temos energia para trabalhar, né? Mas amanhã não temos. E se nós não pouparmos hoje que temos energia para trabalhar, amanhã vai ser pior ainda. Sim, pensar no amanhã e não pensar no imediato, não é? Ainda que seja um exercício bastante difícil para algumas pessoas, não é? Que pensam no hoje, no aqui e no agora. O amanhã é algo muito longínquo, não é? Infelizmente nós também não estamos muito habituados a pensar a futuro, longo prazo. Por um lado é o legado da nossa história, que o moçambicano quase que não tinha um futuro. E depois o período em que começamos a ter o futuro é muito, em termos históricos, dimensão histórica, muito pequeno, para que tenha produzido algum resultado de mudança de mentalidade. É isso. Bom, nós já caminhamos, ou já estamos, não é? No fim da nossa conversa, eu estou com aquela sensação, Vista, que não sei, Imran, mas que tivemos mesmo muito pouco tempo e que só levantámos o véu sobre este tema. Mas, de facto, foi uma conversa direta, como se previa, bastante clara e objetiva, sobre como é que ainda podemos equilibrar esta questão da humanização, das relações, das interações com a tecnologia que veio para ficar. Não dá para negar, não é? Ou apanhamos a carruagem ou somos ultrapassados, não é? E somos esquecidos. Imran, eu queria agradecer a sua presença.
Eu não sei se quero dizer mais alguma coisa, mas Não, acho que já dissemos muitas coisas. Não sei Sim. se fosse um intervalo, né? Seria bom. sim, isto O tempo precisávamos parece de uma que só 10 minutos. sim, precisávamos de uma edição 2, por isso é que eu digo que só levantámos o véu e agora mesmo no final da nossa conversa acho que ficamos aqui com algumas ideias de mais temas e esperamos poder contar consigo. Com certeza. Obrigada por ter partilhado a sua visão. Vicente, obrigada pela tua presença, como sempre. É sempre um gosto. E obrigada ao nosso público que, como sempre, nos acompanha, nos assiste. Eu espero que tenham gostado deste episódio e, como sempre, já sabem, subscrevam, façam o vosso like e partilhem com aquelas pessoas que realmente acreditam no poder da mudança, no poder das pessoas nas organizações. Obrigada mais uma vez e esperem por novidades muito brevemente.